Perfeito, Priscila. Então, você pode começar a aula. Me apresente essa turma, Priscila. Com quem que a gente está aqui? Boa noite, então, doutor Leoberto. É uma alegria para nós estarmos te recebendo aqui. Então, essa é a segunda turma de fortalecimento do facilitador do Pacto Lajeado pela Paz. Então, são várias pessoas aí do Brasil inteiro dedicadas e com muito interesse em poder aprender um pouquinho mais e se fortalecer. E hoje, então, a gente vai saber um pouco mais sobre a justiça restaurativa na atualidade, né? Doutor Leoberto vai nos contar um pouquinho mais, e a gente mantém esse espaço aberto, né, para que todos vocês se sintam muito à vontade. É contigo. Muito bom, Priscila. Obrigado aí. Supondo que eu esteja atualizado, então vamos trocar uma ideia, né, sobre essas caminhadas aqui. Eu imagino que a gente tem aqui um curso de facilitadores. A Priscila me falou que temos em torno de 40 participantes, e é interessante notar, eu acho que a gente pode começar por aí, por esse dado de que uma cidade do interior do Rio Grande do Sul desenvolve um programa de justiça restaurativa, convida para para uma formação de facilitadores, e a gente tem colegas aí de vários estados, a Lénora do Tribunal do Rio, Lénora, né? Tribunal do Rio Grande do Norte, as colegas reunidas. Eu acho que eu não preparei uma aula, eu queria era uma oportunidade de estar com vocês hoje, de a gente poder olhar para esse fenômeno, né? O que significa essa tela? O que significa este encontro neste cenário? O que significa? A Lénora é testemunha das minhas últimas conversas que aconteceram ontem ainda com lá o Tribunal do Rio Grande do Norte. O que significa o Tribunal do Rio Grande do Norte pautando um curso para sensibilizar juízes, desembargadores, para que haja uma maior adesão, compromisso, engajamento no campo do desenvolvimento das práticas naquele tribunal. Aí a gente vai lá para o Rio Grande do Norte. Eu vou usar esse gancho que a Lénora me sugere aqui na presença dela. Aos poucos eu vou encontrando, né? Mas eu quero usar Lajeado, o Tribunal do Rio Grande do Norte, para ir ilustrando esse processo de enredamento de redes. Né? Eu fui fazer um levantamento de práticas restaurativas em escolas, no Brasil todo, um mapeamento disso, e eu percebi um grande papel do Poder Judiciário em vários estados nessa difusão com relação ao sistema de educação, o que se acelerou aí a partir de 2022, quando o Conselho Nacional agregou na resolução 225 uma orientação de que os tribunais poderiam promover formações para o sistema de educação. Pois eu fui encontrar lá no Rio Grande do Norte, entre outros, que encontrei para uma alegria muito grande, uma surpresa, programas estruturados, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, contabilizados de uma maneira altamente profissional, que vem dando um impulso imenso naquela rede. O que isso talvez signifique na rede de educação do Estado do Rio Grande do Norte? Eu vi hoje uma lista que ainda é de ordem interna, eu estou trabalhando como consultor hoje, quem não me conhecia ainda, estou me apresentando, eu sou desembargador aposentado, né, e me dedico a formações e a divulgações da justiça restaurativa. Estou fazendo uma consultoria com o MEC, através da Unesco, para a promoção da cultura de paz, através das práticas restaurativas nas escolas de todo o país.
Esse programa se chama Escola que Protege, é um programa que está focado na preparação, né, na terrível, dolorosa, mas necessária preparação das redes, especialmente dos gestores da educação, para resposta a ataques de violência extrema. Mas, junto com esse programa, nós temos um componente de prevenção. E dentro desse programa lá, eu vi hoje o dado de que o Rio Grande do Norte teve 100% dos seus municípios aderiram ao programa Escola que Protege. O dado aqui no Rio Grande do Sul já é menor, foram apenas 70%, no Paraná 40%, foram poucos estados que atingiram essa marca. Me chamou a atenção, né, que eu estou aqui nesse circuito agora, né, porque ontem a gente estava conversando sobre esse envolvimento, esse engajamento dos desembargadores, dos juízes, mas em janeiro eu tinha visto esse dado da extensão do trabalho que Judiciário e Ministério Público fazem lá para acessar as práticas restaurativas nas escolas, e agora a gente vê esse dado de 100% dos municípios, ou seja, das redes municipais de educação aderindo a um programa que, é claro, é um programa que está focado num quadro real, dramático, de ataques. Eu participando hoje de um grupo que monitora essas ocorrências, nós recebemos, infelizmente, 1, 2 ou 3 notícias toda semana de fatos, sejam consumados, sejam ocorrências de violência efetivada, e são atos que não resultam de tanta divulgação, né, como o mais recente extremo que aconteceu em Uberaba, com a morte de uma menina de 14 anos num colégio particular, mas, seguidamente, nós temos fatos de tentativas de agressões, como aqui em Caxias, facadas na professora, 3 jovens, aconteceu aqui no dia 1º de abril, né, e a toda semana a gente recebe também notícias de intervenções que, a tempo, evitaram a ocorrência. Nós não temos a informação, porque isso não é divulgável, né, para benefício público, do quanto as nossas polícias civis e a Polícia Federal, de uma maneira integrada, têm feito rastreamento de atuação de grupos extremistas, grupos de feições fascistas, com, inclusive, cultos, né, de clã, de nazismo, com símbolos. Eu recebi ontem lá uma ocorrência em que foram apreendidos materiais de um grupo, situações que são de planejamento de ataques que nunca virão a público. Então, gente, esse é o quadro, né? Eu saí de Lajeado, fui para Rio Grande do Norte, fui ao MEC, para dizer do quadro do que a gente está aprendendo hoje, o que a cultura que nós vivemos, que é uma cultura de rivalização, de hostilidade, de perseguições, de hostilidade, tem proporcionado nas mentes dos nossos jovens, que levam a esse extremismo. E o nosso papel dentro desse cenário, como protagonistas de uma nova cultura e de uma nova habilidade capaz de nos municiar de condições para que situações de conflito não evoluam ao ponto da violência, situações de desconexão pessoal e comunitária, desintegração de jovens na sua convivência escolar, familiar, comunitária, não venham a gerar essa dissociação e adesão a grupos marginais, a grupos extremistas. É um movimento de contracultura, é um movimento contra a corrente, nós sabemos quanto isso está alastrado, mas o elemento de esperança, eu diria, de otimismo que nós podemos ter, é o que
a gente tem como cenário nacional do avanço das práticas restaurativas. Nesse próprio programa do MEC, a ideia inicial foi trazida de uma maneira muito ampla, no sentido de que se trabalharia a promoção de boas práticas em cultura de paz, e isso precisava ter um foco delimitado, né? Afinal, o que é boas práticas em cultura de paz? Eu puxei aqui uns livros que eu tenho, agora não vou puxar, porque eles não estão fáceis aqui, mas eu tenho um dicionário em 2 volumes, dicionário de cultura de paz, são mais de 200 verbetes sobre o que pode ser cultura de paz. Então, essa ideia da cultura de paz ela é muito genérica, né? Ela envolve questão de garantia de direitos humanos, envolve questão de direitos sociais, de igualdade social, de igualdade racial, tudo contribui para um cenário de violências, né? Das violências simbólicas, das violências estruturais, das violências socioeconômicas, de tudo o que nós temos de desigualdade no nosso país como fator gerador, né, desse contexto de violência endêmica que nós vivemos. Mas o que pode ser operacional em termos de produzir transformações? E aí nós vamos olhar para essa visão. Olha lá, o Flávio chegando de Sobral. Boa noite, Flávio. O Flávio está feliz lá, fazendo Boa noite, doutor Alberto. Boa noite a todos. Esse é o panorama de atualização, né? Tem gente de tudo que é parte, né? Sobral, que foi a raiz aí das grandes conquistas do Ceará, né? Nos indicadores nacionais de educação, né? Por uma visão que, aliás, foi a visão, saiu de Sobral, a visão que hoje se instalou no MEC, através da Isolda. Isolda Sela foi governadora do Ceará, foi secretária de Educação, vice-governadora, assumiu como governadora interina ao final da última gestão e foi secretária executiva do MEC e levou do Ceará Pacífico, que é um programa que o Ceará tem, que incorpora práticas restaurativas na prevenção de violências, levou ao MEC essa proposta na qual nós estamos trabalhando, e eu estou contando para eles, Flávio, para elas e para eles, do quanto as práticas restaurativas elas foram reconhecidas nesse contexto muito amplo das ações possíveis que materializem a ideia de cultura de paz, ou seja, uma cultura de paz na prática. A justiça restaurativa foi reconhecida, né, como carro-chefe dessas estratégias de prevenção da violência nas escolas. Então, nós temos cenários se desenhando que eles partem de ações pontuais, isoladas, aparentemente desconectas, mas daqui um pouco vocês notam aí que a gente está, de alguma maneira, em relação. Alguém começa a fazer um trabalho aparentemente isolado, lá no interior da Bahia, lá em Vitória da Conquista, e vai conquistando a simpatia de corporações militares locais para desenvolver o projeto chamado Coração de Tinta, da colega, da juíza... Ui, fala, Flávio. Janine, doutora Janine. Doutora Janine Mônica, Matos. obrigado. Janine Matos, uma querida, uma incansável, dedicada. E aí, quando você vê hoje a Polícia Militar da Bahia, por mais que seja uma polícia mal falada, né, e talvez em muitos aspectos mal fadada, porque a gente tem notícias estatísticas terríveis da atuação da violência policial na Bahia, mas dentro dessa estrutura, ao mesmo tempo, a gente vê nascer, né, uma flor brotar do impossível chão, como dizia aquela música, né?
E aí eu estou fazendo um passeio livre associativo, né? Me provocou isso, a presença do Fábio, com quem troquei uma mensagem no fim de semana, né? E ligando, porque lá na Bahia, hoje, eles estão fazendo um evento de celebração dos 20 anos. Tem alguém da Bahia aí? É Mônica, né? Da onde você é, Mônica? Salvador. Você foi no evento, Mônica? Hoje não pude, não estava dando aula. Mas estava no que o senhor estava aqui, que foi aquela celebração do pacto com a doutora Fausta. Eu estava, tirei foto com o senhor. Ah, então, olha, isso foi em novembro, na Semana Restaurativa. Mas hoje o tribunal estava celebrando lá o evento dos 20 anos da Justiça Restaurativa. Existe um programa de Justiça Restaurativa consolidado no Tribunal da Bahia, né, e ele tem uma interface nesse projeto de Justiça Restaurativa nas escolas, exatamente com as escolas militares, que é o ponto de partida, né, desse desenvolvimento aí, que daí vai para algumas outras cidades aderentes, Salvador, a Prefeitura de Salvador aderiu, a Secretaria Estadual aderiu, alguns municípios de Piauí, acho que Ilhéus, tem uma lista bacana, né? Itabuna, acho que sim. Então, o que a gente vê? O que eu estou tentando juntar desses pedaços? Porque são muitos pedaços, e a gente não tem muito como dizer assim, ó, existe um desenho sistêmico no Brasil. Não. O que tem acontecido? São ações localizadas, né, de uma Janine que começa lá em Vitória da Conquista, de um Flávio que começa lá em Sobral, de uma Lênora que trabalha lá no Tribunal do Rio Grande do Norte, de uma equipe que trabalha aqui dentro de um município que tem uma experiência belíssima de estruturação de uma política municipal, né? E a gente vê que essas reações elas vão criando esse enredamento e fortalecendo uns aos outros, né? E dando alento para que a gente continue cada vez mais empoderado, né? É a realização do outro que empodera a nossa esperança. Eu acho que o bonito na restaurativa tem sido isso, né? Eu adoro ficar descobrindo coisas e contando coisas da restaurativa. Por isso que eu me sinto aqui entre vocês hoje, não com a missão de dar uma aula, mas de trazer um pouco dessas intersecções aí que eu testemunho, né? Eu diria que foi no histórico do que está acontecendo hoje. A gente teve os primórdios da justiça restaurativa, os primeiros passos dados aqui no Rio Grande do Sul, na área da infância e da juventude, né, no juizado da infância e juventude, dentro da vara que cumpria as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes infratores. Então, onde é que a gente partiu? Da onde a gente partiu? Partiu do núcleo duro do sistema penal, embora juvenil, né, da justiça penal juvenil. Eu era juiz de uma vara de execução penal juvenil. E é ali naquele ambiente que a gente enxergou na realidade aquilo que a doutrina, que a visão teórica da justiça restaurativa apontava, diz, olha, o sistema funciona dentro dessa dinâmica que é de perseguir, de punir, de submeter, de castigar, como estratégia de promover comportamentos novos e educar. Mas é possível educar punindo, é possível educar pela dor, pelo sofrimento. A gente sabe que talvez até as pessoas se habituem a evitar a dor da punição e, por isso, deixando de transgredir, mas isso nunca vai significar uma adesão efetiva ao valor ético da conduta, mas senão que o medo de alguém, né, que tem esse poder de lhe machucar, que vai, se você não se comportar, impor essa dor. Então, esse é o nosso sistema de justiça, era isso que a gente via instalado ali. Então, desse núcleo, né, começou um processo. Nós tínhamos também
o juizado de São Caetano do Sul, de São Paulo, que trabalhava com infância e juventude, já focado mais na área de educação desde o princípio. São Paulo trabalhou muito forte na educação, e isso trouxe essa rede da justiça da infância e juventude como eixo de propagação da justiça restaurativa no Brasil. Nós vivíamos, naquele período aí do início dos anos 2000, um momento bastante fecundo de mobilização desses segmentos profissionais, porque era quase que o momento de consolidação da chegada do Estatuto na sua visão criminal, né, na sua visão penal, socioeducativa, no campo da justiça de infância e juventude. Por quê? Porque havia, desde os anos 90, uma resistência ao ECA. E nos anos 2000 isso foi virando, teve vários movimentos significativos disso, até a conquista da lei do SINASE, que quem não conhece é a lei do Sistema Nacional Socioeducativo, que reconheceu que havia ali dentro desse sistema um conteúdo que é punitivo, um conteúdo que é de integração, um conteúdo que é de responsabilização social. Esse era o grande debate que havia no segmento desde o final dos anos 90 e atravessou a primeira década do ano 2000. Então, havia um movimento muito vivo, em síntese, na área da justiça, e isso proporcionou o desencadeamento de partilhas de conteúdos, da boa notícia da justiça restaurativa, através das redes de juízes que atuavam nessa área. Então, os projetos do Rio Grande do Sul e de São Paulo produziam materiais, distribuíam materiais, a gente fazia palestra, e esse povo foi encaixando e foi se identificando. Isso até 2015, vejam que tem um caminho aí, né, de 15 anos até se chegar ao Conselho Nacional de Justiça. Então, vem um movimento de baixo para cima e que tem a sua expansão através, principalmente, das varas da infância e juventude, que tem um potencial digamos assim, de ser um nicho fértil para essa propagação. Por quê? Porque ela tem um marco legal que é muito flexível, não é como a justiça penal de adultos, que você não consegue alterar aquilo que está na lei. Com relação ao ECA, a gente pode improvisar muito, criar em cima. Por exemplo, você pode arquivar um processo sem medida, independentemente da gravidade do fato. Você pode não ajuizar o processo, lá o promotor pode excluir o processo, o juiz pode suspender o processo, pode extinguir o processo, pode alterar a qualquer tempo a medida já imposta durante a sua execução. Então, a parte legal do ECA é muito flexível e isso tem muito a ver, né, com a dinâmica de você fazer ajustes na visão restaurativa. Ao mesmo tempo, é uma linha de jurisdição que trabalha tradicionalmente com a interdisciplinariedade, trabalha em diálogo com o serviço social, com pedagogia, com escola, com psiquiatria, com psicologia, né? Recebe estudos sociais a respeito de cada caso. Depois, na hora de implementação da sentença, na hora que a sentença vai entrar realmente em vigor, depende da rede de serviços das políticas públicas relacionadas. Se você não tiver um sistema do SUAS operando, né, para oferecer uma medida protetiva adequada, numa medida de uma criança em vulnerabilidade, ou uma medida socioeducativa, né, para um adolescente infrator, né, se você não tiver como reincluir numa escola. Então, vejam que é por esse viés da rede da justiça da infância e juventude que a justiça restaurativa alcança essa propagação tão capilarizada.
em âmbito nacional, em âmbito de... São 5.500 e poucos municípios, né? E desses municípios, aproximadamente, nós temos 3.000 comarcas que têm lá uma sede de poder judiciário e uma sede de promotoria. Então, esse efeito propagador da política nacional, que acontece a partir de 2015, ele tem como base a rede da infância e juventude. E é por isso, certamente, que nós temos, hoje no Brasil, a justiça restaurativa tão difundida, né, e que ela tem essa característica de ter contado com as instituições judiciárias como o seu sistema de difusão, de distribuição. Porque a partir do momento que se tornou uma política nacional, que o Conselho Nacional começou a incentivar em 2016 e a exigir em 2019 que os tribunais tivessem seus órgãos de gestão, tivessem seus programas de capacitação, que atuassem em rede com as demais políticas, que tivessem espaços de atendimento, que tivessem programas de monitoramento e avaliação, são essas 5 grandes linhas da política nacional. Isso serviu para quê? Para fortalecer e empoderar pessoas que estavam despertando para esse paradigma de uma maneira ou intelectual ou operacional, né, pelo seu estudo. A gente começou a ver surgir teses de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, o pessoal da academia se empolgando em estudar, mas, ao mesmo tempo, o pessoal operacional lá na base dizia, não, isso aqui funciona, isso aqui é diferente, isso aqui faz sentido, essa tensão entre educar e punir, entre perseguir e cuidar, isso faz sentido para mim e faz sentido para o meu trabalho. Eu me sinto vivo hoje fazendo esse trabalho. E isso foi gerando esse movimento que hoje é espontâneo. A gente pode dizer que hoje a justiça restaurativa é um verdadeiro movimento social, vai muito além dessa questão do judiciário. Prova disso e, né, o protagonismo da Tânia, da Priscila aqui, liderando esse curso, né, e vocês chegando aqui, né, quem é que mandou vocês aqui? Quem é que mandou fazer isso? Né? Tudo isso que acontece aqui surge do desejo, né? Surge da disposição pessoal de algo que faça sentido, né? E como diz a querida prof. Kay Pranes, né, de pertencer a algo que faz sentido, né, onde a gente encontra pertencimento e sentido. Então, o que eu posso dizer aqui do auge dessa gripe, com perdão de vocês, falando anasalado, minha voz não é assim, o que a gente tem visto, então, né, dessa difusão via redes do sistema de justiça, né, e que depois se expandiu isso tudo para outras áreas, né, para a área da execução criminal, que hoje o Conselho Penitenciário Nacional, hoje não, mas em março, ele editou uma resolução, né, eles compuseram lá, eu acho que foi em março, foi a composição do GT, do Grupo de Trabalho, acho que foi mais recente a resolução. A gente tem uma resolução do Conselho Penitenciário Nacional recomendando a justiça restaurativa. O Congresso dos Conselhos Penitenciários Estaduais, que aconteceu semana passada, ele tinha em pauta a justiça restaurativa como grande novidade. A justiça restaurativa como fundamento para os indultos natalinos, ela entrou pela primeira vez no decreto do Natal do ano passado. Vocês vejam quanta coisa que tem surgido por aí. O ano passado, o Conselho Nacional fez um pequeno
ajuste na resolução 225, dizendo que todos os tribunais agora envolvem justiça restaurativa. Não eram só os federais, os estaduais, né? E com isso entraram os trabalhistas. Há 2 semanas eu tive um encontro com um grupo de 25 juízes do trabalho e desembargadores do trabalho aqui do Rio Grande do Sul, querendo entender, mas, afinal, como é que é esse negócio, todo mundo falando, como é que a gente aplica na nossa área. Eu digo, olha, não tem nada para explicar sobre justiça do trabalho, né? Eu posso contar algumas histórias tristes, que eu sei que poderiam ter sido feitas, talvez, de uma maneira mais humana, mas o que vocês têm aqui é um novo modo de pensar a sua instituição. E essa forma de pensar o judiciário não diz respeito só ao judiciário, ela diz respeito às nossas instituições como um todo, a nossa cultura de mando, de imposição, de coerção, de tutela, né, de controle, né, das nossas relações de poder como seres humanos. Então, são essas assimetrias de poder, esses abusos de poder que resultam em violência, que estão em pauta quando a gente discute o paradigma tradicional da justiça, que né, que opera através da violência. Então, quando a gente propõe uma justiça não violenta, né, a gente está empurrando isso, né, dentro desse grande leito que é a construção da paz, né, com metodologias operativas, que são as práticas, né, que a diferença das várias correntes da criminologia crítica, que ao longo do século passado, especialmente da segunda metade, né, do século XX, vieram denunciando os malefícios do sistema punitivo, seja, né, pela superpopulação dos presídios, seja pelo efeito contaminante negativo que eles têm, vide aí facções dominando economicamente a política já, e todos esses desdobramentos, né, sem falar no sofrimento individual que isso impõe, né, na violação absurda. Todas essas correntes sempre vieram denunciando os malefícios do sistema, mas poucas delas tiveram uma componente operacional, como a justiça restaurativa, que, além de fazer essa crítica, ela oferece estratégia metodológica. A gente vai proceder dessa maneira e isto vai mudar o funcionamento do sistema. E aí se descobre que, olha, não é só o funcionamento do sistema penal, é de todo o sistema judiciário. Mas não é só do sistema judiciário, é o sistema de segurança, é o sistema de assistência, né? Quantos laudos assistenciais a gente já viu prolatados por assistentes sociais, condenando uma família por ser desestruturada, por isso, por aquilo, ou quantas avaliações psicológicas condenam pessoas porque tem o transtorno esse ou aquele, ou quantos laudos psiquiátricos sentenciam alguém por ser o CID e tal, ou ser borderliner, ou ser isso e aquilo. O cara vai carregar aquele estigma como se fosse uma sentença criminal. Eu sou um 71, eu sou um borderline, eu sou um transtorno disso. Então, essa coisa da estigmatização que vem das estruturas institucionais que exercem poder, né, ela é a razão por trás desse desconforto e desse desejo de fazer diferente, que a gente vê se alastrando, né, nesse processo. Mas eu ia falar um outro dado, assim, que eu não estou conseguindo ter uma linearidade que passar por todos os estados e lembrar de todas as coisas que eu possa trazer. Mas um dado que eu acho relevante, já que nós estamos aqui em Lajeado, né, é que existem hoje uma centena de cidades no Brasil que adotaram a ideia da justiça restaurativa como uma política pública de pacificação social. Né? E isso é muito significativo, porque ninguém fez nenhuma campanha para fazer, sabe? Não tem um programa do MEC ou do Ministério da Justiça
ou mesmo do Poder Judiciário, para fazer política municipal. Isso tudo é um efeito de mão em mão. Todo mundo, as nossas formigas restaurativas carregadeiras, né, foram carregando a ideia e pega o modelo daqui, leva o modelo para lá, adapta aqui, adapta lá, né, empodera as pessoas e as pessoas prosperam fazendo aquilo diferente, e daqui a pouco você vê um PM sozinho lá no fundo do país que começa a desencadear uma mudança dentro dessa estrutura corporativa, né? Então, eu acho que esse processo em que a gente está aqui, embora a gente não consiga ter uma visão panorâmica, né, desse movimento atual, o que eu diria? O movimento cresceu de uma maneira estruturada, ele veio dentro dessa linha da política nacional. A política nacional hoje se irradia a partir do campo da infância, ela se irradiou para vários campos, como execução penal. Hoje ela já alcança a legislação trabalhista, a Justiça Federal. Aliás, da Justiça Federal no Paraná, que na verdade é o Tribunal Regional 4, né, que a sede é em Porto Alegre, mas lá no Paraná, eles a semana passada ganharam um prêmio, junto com o Tribunal de Justiça do Paraná, pela resolução com práticas restaurativas de um conflito fundiário que é histórico, que é de 30 anos, um negócio lá, que eu acho que é a Arapel Celulose, que tem uma área de terras que fica numa região que é de disputa fundiária com o movimento sem terra. E nesse processo em que se estabeleceu lá, eles trabalharam com mediação, mas em dado momento entraram com práticas restaurativas, formaram, eu acho que foram 4 turmas, eles tinham programado formar 4 turmas de 25 lideranças comunitárias dos assentados para fazer as práticas comunitárias. A dimensão do que acontece é difícil a gente ter. Eu queria ter um lugar que a gente pudesse enxergar isso tudo junto, sabe? Porque é muita notícia boa, é muito entusiasmante, né? Eu vou falando e por onde chega parece que surge lá uma lembrança, né? Mas falando aqui, né, das outras áreas de justiça, da Justiça Federal, também aqui no Rio Grande do Sul, numa região de Quilombo, que estava com problema de abastecimento de água, com ajuizamento de uma ação civil pública pela Defensoria Pública, passaram a discutir como alcançar água para aquele povo, que era um lugar alto, e aí tinha que fazer bombeamento e fazer estação de distribuição, e era um negócio caro, né? Um município pequeno, e lá pelas tantas, mediante encontros de círculos, com metodologia, essa que vocês conhecem aí, porque são facilitadores em aprofundamento, né? Fazendo círculos com comunidades quilombolas dessa região, surgiu uma ideia de uma moradora que ela contou, não, como a minha casa fica mais acima da minha amiga ali, na casa dela a água chegava, então eu coloquei uma bombinha de piscina e eu puxo a água da caixa dela e isso deu um clique. Então, ao invés de fazer toda uma estrutura, tipo Samai, que vai, enterra cano e bota a caixa de água central e tal, eles fizeram um sistema de distribuição de uma caixa para outra, usando bombinhas, pequenas bombas. Cara, isso é sabedoria comunitária na veia, resolvendo um conflito de alta gravidade com custo baixíssimo. Então, palmas aí para a Justiça Federal já fazendo, né? E esse ano, falando em Justiça Federal e Justiça como um todo, o CNJ declarou, né, como ano da Justiça Restaurativa nas instituições. Né? Por quê? Porque ao longo dessa caminhada toda, o que a gente tem sentido? Né? É que o bom mesmo desse negócio é a gente ser aquilo que a gente quer para o mundo, né? A gente quer paz em casa, a gente quer, né, restaurar nossas relações em casa, na família, no condomínio, na vizinhança, né?
Quem é que quer andar de mal aí, né, com o seu vizinho? E essa ideia de a gente trabalhar restaurativamente dentro das próprias instituições tem sido percebida como uma estratégia de muita adesão, porque o pessoal que trabalha com instituições sabe que tem conflito nas suas equipes de trabalho. E sabe o quanto uma prática restaurativa pode conectar uma equipe, fazer dessa equipe uma equipe que joga junto, que atua de uma maneira mais convergente, né? Então, dessas experiências, aliás, o Tribunal Superior do Trabalho, quando decidiu que ia aderir no campo da restaurativa, a primeira coisa que eles fizeram foi, em fevereiro de 2024, foi um seminário para promover práticas restaurativas lá dentro do TST. Ao invés de sair propondo uma política de fazer prática restaurativa nos processos judiciais trabalhistas, lá no Sejusc, eles resolveram fazer em casa, né? E isso é muito sintoma, né? Porque é um nível de propagação institucional que chega no mais alto tribunal daquele ramo da justiça, e antes de fazer isso como atividade fim, eles querem adotar como atividade de meio, né? Nessas alturas, o CNJ já regulamentou que procedimentos administrativos disciplinares internos nos PADs, envolvendo juízes processados perante o CNJ, deverão ter etapas de procedimentos restaurativos. Então, esse panorama é bastante amplo do que a gente vê. A questão é conseguir juntar, né, essas coisas todas. Eu acho que não junta. O que junta a gente? O que junta a gente é essa certeza que hoje a gente está aqui e a gente está falando uma linguagem que ressoa na percepção e faz sentido para todos, né? E isso alimenta você a continuar fazendo. Talvez a gente nunca vai enxergar a dimensão da transformação que está se semeando aqui, né? Mas ela é vasta e ela é profunda, e ela talvez seja a única que a gente pode contar em momentos de extrema aflição e sofrimento, como ainda mais um exemplo importante para ilustrar, né, que a gente está aqui há um ano das grandes enchentes do Rio Grande do Sul, a gente está aqui na cidade que mais sofreu devastação, uma das que mais foram atingidas aí no Vale do Taquari, e naquele momento as práticas restaurativas foram trazidas como ferramenta de cuidado, como instrumental de apoio, de atenção e apoio à superação dessa experiência traumática por muitas pessoas. Talvez em Lajeado propriamente não tanto, porque a devastação foi tão dramática que as pessoas não estavam em condições sequer de se organizar para se encontrar em círculo, embora algumas coisas tenham acontecido. Em Porto Alegre, é impressionante, aconteceu uma sequência de atividades pela Secretaria de Educação, junto a escolas que ficaram embaixo d'água, que teve um efeito muito legal. E a semana passada aconteceu aqui em Torres uma formação de 25 pessoas, facilitadores, que eram pessoas ligadas a essas escolas que tiveram participação nas práticas durante a enchente, né, que quiseram entrar no movimento, quiseram fazer uso. Então, assim, as coisas é um negócio que vai acontecendo. Eu tenho uma dificuldade hoje em organizar as ideias, porque eu não montei um plano de sequência e as informações são tantas que eu não saberia listar de antemão, mas eu divido com vocês assim, esse panorama geral, né? Acho que são vários os destaques, né, de práticas servindo em vários campos, e ainda, então, eu diria, para concluir, duas coisas. A primeira,
no DNA da justiça restaurativa do Brasil, diferença de outros países, em que ela é mais judicial ou que ela é mais escolar, nós temos algumas características. A primeira é essa intersecção do movimento de cultura de paz. Outra que eu não falei, mas vocês têm claro, né? Que é a comunicação não violenta, que entrou junto com a restaurativa no sistema de justiça à época dos primeiros projetos pilotos, 2005. Até 2010, quando a Kay Pranes veio aqui, a justiça restaurativa era feita com prática de comunicação não violenta ou de mediação penal. Hoje, a mediação penal tem menos presença, a comunicação não violenta tomou um caminho próprio de quase que um referencial de apoio ao autodesenvolvimento do facilitador e um ideal a ser perseguido, digamos, na convivência social, como praticamente uma ética, eu diria que ela representa, mas não exatamente como metodologia de práticas. E as metodologias de práticas que propagaram foram exatamente os círculos de construção de paz. O que os círculos tiveram de mérito para acontecer isso? Bom, primeiro, os círculos, eles possibilitam essas aplicações em situações não conflitivas, não criminais, não complexas. Isso permite que cada um entre devagarinho, vá aprendendo a fazer sem medo, possa praticar com mais frequência, e possa se fortalecer antes de se fazer um facilitador de situações mais graves. Segundo, que essas aplicações preventivas, vamos dizer assim, ou menos conflitivas, elas têm um leque muito mais amplo de aplicação e com muito menos barreiras. A gente tem bastantes barreiras a aplicar na área criminal. A gente tem promotores que não concordam, a gente tem juízes que nem sabem do que se trata, a gente tem vítimas que não querem nem saber desse assunto, a gente tem uma opinião pública que Deus o livre, que tem uma visão muito punitiva. Então, esses fatores culturais acabaram gerando que o desenvolvimento da restaurativa no país tivesse essa característica de movimento de gravitar no entorno do sistema. Ela não entrou no núcleo duro do sistema, que é a questão da justiça penal, a não ser lá nos processos reflexivos, com apenados, com presos, com infratores lá da violência doméstica, aí sim, mas encontros vítima-ofensor, pouco registro, pouco desenvolvimento. Então, as características aí relacionadas à origem, a origem dela está conectada ao movimento de cultura de paz, ela está conectada ao movimento da comunicação não violenta e ela está conectada ao sistema de justiça. O segundo, que é o alcance que ela encontra nessa difusão, que apesar de ela inserida através do sistema de justiça, ela alcança a adesão espontânea de protagonistas e se torna um movimento social espontâneo, vide o exemplo aí dessas políticas municipais que têm acontecido. Então, acho que agora eu concluo essa primeira etapa. Eu achei até que não ia conseguir falar tanto. E agradeço a atenção de vocês. E a gente tem meia hora de bate-papo agora, né, Priscila? Isso aí, pessoal. Então, a gente deixa os microfones aí à disposição. Eu sei que a Tânia já queria falar alguma coisa, e aí eu passo depois, para a Cassiane, que já levantou a mão. Então, Tânia, depois Cassiane, por favor. Boa noite, desembargador Leoberto, Priscila, todos os colegas, todos os facilitadores. Que maravilha poder ouvir, Leoberto, a tua fala. E, Priscila, fiquei pensando como a gente foi felizes, em organizar esse momento, esse roteiro todo de fortalecimento do facilitador. E, na verdade,
a gente aqui só costurou todas essas possibilidades, assim, para poder conectar com as pessoas, para poder tocar, para poder aprender. E uma das coisas que tem surgido, Leoberto, é a questão ainda da dificuldade de muitos facilitadores que querem levar essas boas práticas, que querem levar esse trabalho para os seus municípios, e muitas vezes não tem essas entradas, não tem essa sensibilização. Nós aqui temos sorte de te tê-lo muito perto, né? Já toda vez que eu te chamo, tu deixa de ir em outros compromissos tão importantes como aqueles que eu te chamo, como um círculo lá no V13, né? Lá naquela comunidade. E também aqui em Lajeado, enfim, e também temos outras pessoas atuantes, mas esses colegas, às vezes, não têm, e é em todo o Brasil, assim. Então, esse curso, muitas pessoas têm nos chamado para dizer como vocês começaram, mas eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande de sensibilizar esses gestores, diferente do que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, diferente do que a gente tem. Eu queria te ouvir um pouquinho se esse trabalho conectado com a Unesco, talvez também vai fortalecer essa sensibilização desses gestores e daqui a pouco até pessoas desse grupo que precisam desse apoio, né, da tua sensibilização, da tua fala, da tua presença para abrir alguns caminhos que ainda não conseguimos avançar. Uau! Ô, Tânia, às vezes a gente gostaria de ser assim, né? Onipotente, onipresente e polivalente, né? Quando eu olho essas perspectivas, eu tenho um verdadeiro encantamento, né? Por isso que a gente fala. Eu me aposentei para o tribunal não me dar trabalho, podia me aposentar, e o tribunal me dava muito trabalho, então eu digo, eu vou trabalhar só com restaurativo. Então, tipo, hoje eu passei a tarde aqui escrevendo um projeto que a gente está desenvolvendo uma campanha para criar uma central escola de práticas restaurativas em Porto Alegre, para arrecadar dinheiro de doações do Fundo da Criança para financiar o projeto. Então, é aquela energia, né, que isso dá. Agora, quando eu olho isso assim de uma maneira ampla, né? Se tu olha isso em âmbito nacional, o que o MEC consegue alcançar comparando com um Lajeado da Paz, pela paz. Lajeado tem Tânia, tem Priscila, tem as equipes aí, né? E tem o Sejusc, tem o Dr. Sérgio, e tem a doutora Débora, e tem os seus aliados locais, e tem a sua escola de referência, e puxa daqui, puxa dali, tem algum facilitador para pegar junto, e a coisa acontece porque tem uma política municipal estruturada. Isso é muito mais concreto, real e vivo do que um programa na esfera nacional. Primeiro porque num programa nacional a gente não pode formar facilitadores, né? Não tem como alcançar a escala nacional. Então, mesmo que a gente pudesse trabalhar online, formando facilitadores, em cursos de 20 horas para 20 facilitadores, a escala disso é irrisória, perto do tamanho da política nacional. A gente não tem a dimensão da complexidade que é, né, você pensar num universo de 170 mil escolas, se a gente considerar os EJAs e tal. Se considerar a escola pública de ensino fundamental e médio, ensino básico, e escola infantil são 137 mil unidades. Então, pensa, quando a gente se sente forte, a gente está aqui em 40. E a gente é forte aqui em 40. 38 a gente está ali. E agora tem uma força que é difícil você colocar lá na esfera nacional. O que o Programa Nacional vai proporcionar? Ele já tem um programa de formação organizado pela colega Daniela Costa, da Universidade Federal de Sergipe,
que fez um cursinho de sensibilização com 40 horas, onde são várias aulas que ela apresenta, ela se reporta aos materiais didáticos da própria Kay Pranes, aí que a gente tem no Círculos em Movimento, e, enfim, a escola que hoje, que ainda não sabe que aquilo existe, vai poder saber, não sei até que ponto o MEC alcança isso, porque não há uma imposição com relação à realização das etapas do programa. O programa ele tem algumas metas, ele vai ter uma estruturação com financiamento de algumas atividades e coisas que estão mais voltadas à organização desses protocolos de resposta em situações de violência extrema, o que é uma grande coisa. Vocês não têm noção das coisas que a gente já começa a escutar quando começa a olhar um assunto desses, né? Se tu pensar como é que entra numa escola depois que aconteceu um ataque? O que acontece com a direção da escola, com os gestores da escola que ficam no centro da imprensa, dos pais que querem falar com eles, do secretário estadual que está enlouquecido para que alguma coisa aconteça? Quem é que vai juntar, quem é que vai lavar o chão com sangue? Aquelas pessoas... Cara, eu fui aqui em Caxias, nessa escola, que teve o ataque da professora, e uma das pessoas que se falou mais vitimizada era uma pessoa do Serviço de Limpeza Urbana, que é uma empresa pública do município, que presta serviço dentro do município, e que ninguém cuidou daquelas mulheres que foram lavar o sangue, cara. Sabe? São detalhes de cuidado. Teve uma escola dessas que, quando chegaram, depois, quando a escola voltou, os materiais estavam todos ensacados em saco de lixo preto. Gente, pensa o trauma que já viveu de uma situação de violência, entrando lá, claro, porque todo mundo saiu correndo da escola, né? E os materiais ficaram na sala. E aí como é que devolve? Junta tudo e bota em saco de lixo. Um saco para cada um, para não ficar misturando. Mas aquilo é uma imagem que impacta, né, psicologicamente, e reforça o trauma. Então, são detalhes de cuidados que precisa ter diante dessa barbaridade toda que tem acontecido, que são fundamentais. Com relação às práticas restaurativas, o que tem de pauta já definido é que está se concluindo esse mapeamento. Eu fiz um mapeamento via sistema de justiça, e agora eles estão fazendo consultas diretas às secretarias para saber o que tem, como tem, desde quando tem, como é que tem, com quem que conta. E, a partir daí, serão escolhidas, a proposta é que sejam 20 experiências referenciais em promoção da cultura de paz, 10 delas para prática restaurativa e as 10 envolvendo outros campos, né? Mediação, comunicação não violenta, meditação na escola, coisas assim. Então, dessas experiências, a gente deverá ter, então, programas da TV Escola, que vai documentar com depoimentos, são vídeos de sensibilização que vão sair. Então, vai ter isso, vídeos mostrando o que é bacana fazer, olha aqui como é que fez, olha a diferença que fez, e um cursinho na plataforma de autoaprendizagem do MEC. O quanto isso vai nos trazer de avanço, olha, isso vai depender da capacidade de resposta de quem está no terreno, né? Será que a gente vai ter instrutores aparecendo para ajudar esse povo que quiser se formar? Será que a gente vai ter facilitadores para fazer mutirões lá nas escolas em que acontecer as coisas? Tudo isso é um processo meio ingovernável pela escala, né? Uma resposta dessa eu mato vocês no cansaço, me desculpe. Tem fila, né? Já vi. Obrigada.
E talvez tenhamos que aprender aí com o Rio Grande do Norte como é que faz para a gente ter 100% de adesão, né, nas escolas. Agora, então, a Cassiane e depois o Flávio. Eu queria só contar um depoimento para o senhor de uma sementinha. Eu trabalhava em Caxias, atendi uma menina, porque uma colega fono encaminhou, ela tinha um sintoma de gagueira, ela achava que era de origem emocional. Eu trabalhava numa clínica, chegou uma intimação, e meu marido é advogado, e disse, isso é um convite ou eu tenho que ir? Ele, não, está sendo intimada, tu tem que ir. E aí eu fui participar lá na UCS, no NPJ, de um círculo restaurativo com o senhor para decidir sobre a adoção de uma menina que tinha uma médica madrinha afetiva, que tinha interesse em adotar ela, os pais tinham perdido o poder familiar dela, uns avós e uma tia materna que tinha interesse, a menina bem vinculada, né? E foi aí que eu aprendi que um juiz que podia tomar uma decisão sozinho sobre quem adotaria essa criança, ele juntou um grupo de pessoas para tomar essa decisão, e esse juiz era o senhor na época. Aí eu vim para Porto Alegre, trabalhar numa faculdade do curso de Direito, fiquei sabendo que tinha um curso de Justiça Restaurativa na Bom Jesus, me inscrevi, levei uma colega junto, fui lá fazer a introdução à Justiça Restaurativa. Depois fui trabalhar em Pelotas, no CRAI, que trabalha com violência, com crianças e adolescentes, também falaram lá, vai ter o curso com a Jussara, eu digo, me consegue uma vaga que eu preciso fazer. E a Jussara me avisou desse curso aqui também, né? E cá estou eu, então é só para o senhor ter noção das sementinhas que tem espalhada por aí, a partir de uma única intimação. Eu não tinha certeza se eu tinha que ir, se era um convite ou se eu estava sendo intimada mesmo. Então é só para... Cassiane, feliz de te ouvir, nossa, me dá uma emoção, assim, e tudo para começar dizendo que eu estava errado, porque eu não podia intimar para ir no círculo. Pela melhor técnica e segundo... Se o senhor não tivesse intimado, eu não tinha ido, que bom que o senhor intimou. E pela resolução do CNJ, num ponto no qual eu fui vencido, né, ficou decidido que não pode intimar, porque na visão purista a voluntariedade tem que ser estrita. Mas eu adotei uma interpretação, a gente pode intimar para vir no pré-círculo. Daí, a partir daí, convida a pessoa, vai... Sim, era um pré-círculo inicialmente. Mas olha, que legal que você passou por esses lugares todos e encontrou mais coisas, né? Eu acho que esse é o melhor depoimento sobre a atualidade do que está acontecendo. Porque na medida em que as pessoas têm acesso, seja acidental, seja intencional, mas tem onde beber, abrir uma torneira e beber de restaurativa, né? A gente sabe que há um processo acontecendo de base e que pode trazer uma transformação. Fico muito feliz com o teu depoimento aí, desejo sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Vários aplausos aí ao sucesso, ao relato, desculpe, e a Sheila também colocando, que lindo relato. Então, obrigada, Cassiane, por compartilhar conosco. Flávio? Boa noite, doutor Leoberto, boa noite a todos e a todos, né? Sempre uma satisfação falar com o senhor. Esses dias a gente estava conversando dessa gratidão que eu tenho. Eu só acho que eu sou um dos mais jovens aqui em relação à JR. A JR chegou, acho que para mim, muito tardiamente, em 2023. E aí, o quanto dessa caminhada que já tem JR no Brasil de 2005, mas eu tenho vivenciado a JR nesses 2 anos de uma forma muito intensa, né? E tendo levado e sensibilizado, e às vezes vem essa angústia desse processo de sensibilização, e eu recorro à doutora Janine, que é a minha maior referência nessa integração da segurança pública com a questão da educação e também com a questão do poder judiciário. E a gente vem, juntamente com a Cristiane Holanda, aqui no Ceará, né, dialogando bastante nessa questão da sensibilização, dos cursos de sensibilização. E o quanto, assim, o senhor nos anima, né, e ver a questão da política nacional, junto ao MEC, de poder realmente essa sensibilização. E aí eu lembro bem acho que foi nosso 6º encontro com a dona Fátima Bastiani, que trouxe a questão da árvore da sabedoria, que às vezes a gente fica tão angustiado, querendo que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida, que ela trouxe até o exemplo dos 300 anos da árvore da sabedoria, e isso ali me impactou tanto, que isso é um processo que a gente precisa ir plantando essas sementinhas mesmo, que a gente quer que as coisas aconteçam muito rápida.
E a gente fica, às vezes, angustiado por que as coisas não acontecem, e porque nós acreditamos que isso funciona assim. E aí a gente acredita tanto dessa forma, da forma que nós falamos. E aí um relato bem breve de ontem. Ontem a gente foi, aliás, 2 relatos de uma forma bem breve. Recentemente a gente foi chamado aqui para uma escola e a minha atuação é diretamente dentro do espaço escolar, inclusive devido à minha pesquisa de mestrado, que a gente concluiu agora em fevereiro, nessa prevenção à violência dentro desse espaço escolar, e nessa sensibilização que nós atuamos em policiamento especializado dentro do espaço escolar. E aí nós fomos solicitados pela CRED 6 para a gente poder fazer uma atuação em uma escola do estado aqui, onde tinha 2 adolescentes que tinham um conflito ainda desde 2023, né, um conflito já há 2 anos, que tinha iniciado ainda na escola municipal. E que nesse conflito, né, já tinha, vários profissionais já tinham atuado e não tinham trazido resolução. Já tinha atuado, até tinha já delegacia, BO, né, conselho tutelar, e essas 2 meninas brigavam nesse conflito, uma de 13, outra de 14 anos, e as famílias também, que eram amigas, também se distanciaram, romperam os vínculos. E aí a gente foi aplicar lá a questão do conflito, aplicar os pré-círculos, o círculo e o pós-círculo. E o quanto isso é significativo, que no pré-círculo a gente observou o quanto de resistência das 2 famílias e de não restabelecer os vínculos. E aí nós fomos convidados, né, fortalecemos a rede de apoio de cada família, de cada adolescente, e aí nós fizemos o círculo. E aí no círculo, como diz a nossa Kay Pranes, né, a cura realmente chegou ali, a coisa mágica que a gente não entende, que as 2 saíram restabelecidas com pedido de desculpas, né, e as 2 famílias voltaram a se falar. E aí nós vamos fazer ainda esse mês, comecinho de junho agora, o pós-círculo, para a gente poder, né, saber como é que está aqueles acordos que a gente estabeleceu no círculo. E o último relato foi de ontem. Ontem outra escola também chamou a gente, aqui no município vizinho a Sobral, aqui em Mucambo, para a gente poder atuar numa turma de 7º ano. E aí colocaram os meninos, a gente foi fazer uma oficina, não foi um círculo, foi uma oficina de cultura de paz. E nessa oficina a gente vai falar sobre conflitos, sobre prevenção, a gente sempre leva umas dinâmicas lúdicas, né, para interagir com os meninos, né, a partir da ponte do respeito, outras dinâmicas que nós levamos. E eu percebi 2 adolescentes de 14 anos e 13, muito inquietos. E eles estavam realmente com indisciplina na nossa frente, né? Ali estava uma situação que aí chegou um determinado momento que um agrediu o outro na nossa frente. E aí a professora e a assistente social chegou para mim, sargento, você quer que te retire eles da sala? E aí ela disse para o seguinte, retira os 2 da sala, mas eu vou conversar com eles, e eu quero saber o histórico deles. Só para eles esfriar a cabeça, para eu poder finalizar a minha atividade. E aí os 2 foram retirados da sala, e depois eu chamei de um por um. E aí, antes disso, eu fiz uma conversa, uma anamnese com a assistente social, e fui saber do Isaac, o nome dele. O Isaac, de 14 anos, né? A mãe abandonou, ainda quando tinha 3 anos de idade. Quem cria é a avó. Só que a mãe retornou do Rio de Janeiro, e a mãe tomou ele novamente da avó. E o pai também abandonou. E aí, como a gente também estuda muito a questão de por trás de todo comportamento, existe uma necessidade que não está sendo atendida, né, Macho Rosenberg, e aí eu ouvindo essa história, eu fui conversar com ele. Eu fui fazer uma escuta empática com ele. Eu chamei ele, e sempre o nosso procedimento é sempre que tem alguém em frente da direção, da escola e com assistente social. Eu chamei Isaac, tudo bem? Eu estou te chamando aqui, Isaac, não para te punir, não para te repreender, mas para te dizer como é que eu sinto, como é que eu estou me sentindo. Aí eu comecei a falar, utilizando dentro da CNV, quais são os meus sentimentos no início da aula, que eu percebia da potência que ele tinha, da articulação que ele tinha, né, da inteligência que ele tinha, e que no final eu me senti triste, por ele não ter completado a atividade, de ele não ter permanecido dentro da sala de aula. E aí ele começou a encher os olhos de lágrimas. E eu perguntei, me conta uma lembrança da tua infância. O que é que tu gostava mais de fazer na tua infância? Eu, da minha avó. E o que é que você gostava de fazer com ela? De ir para a missa com ela. E o que é que sua avó faz? Ela é a responsável pela pastoral carcerária. E aí? E se eu fosse visitar a tua avó, tu me levaria? Aí ele balançou. Como é o nome dela? Dona Célia.
A gente pode fazer um combinado, tu pode ser meu amigo? Ela, posso. E aí, nesse combinado que a gente faz, se eu te pedir, será que tu me ajudaria com a turma do 7º ano? Sim. E aí a gente transformou um conflito negativo em uma potência, e eu não sei se vai dar certo, isso foi ontem. Com um jovem de 14 anos. E o que eu tenho percebido, doutor Leoberto e os demais colegas, né? E como profissional de segurança pública, as nossas escolas, elas gritam, estão ansiosas por uma questão de a gente querer, muitas das vezes, querer apagar o incêndio de conflito, de violência. Mas se a gente não fortalecer a rede, se a gente não fortalecer as famílias, restabelecer os vínculos, se a gente não fortalecer, né, se a gente não, assim, a gente precisa analisar, e eu tenho debatido isso aqui em Sobral com gestores, com diretores, com professores, precisamos saber quais são os fatores de risco que essa juventude está. Dentro de territórios vulneráveis, com essa violência que o senhor citou, da violência extrema, cada vez mais crescente, que muitas das vezes, em 2023, queria que tivesse um policial e uma viatura em cada porta. Não se resolve o problema da indisciplina e da violência com a presença de polícia em cada porta, mas se resolve, sim, com acolhimento, com formação humana. Os nossos professores, aqui pelo menos na minha região, estão adoecendo. E aí nós iniciamos um projeto aqui em Sobral, junto com a Secretaria de Município, de cuidar de quem educa. Inclusive até a Elis, né, a Elis Doctor, né, do Rio Grande do Sul, me apoiou também nessa iniciativa, para a gente poder fazer esse trabalho de 4 encontros com o mesmo grupo. A gente tirou 10 professores aqui de um e estamos fazendo 4 encontros com o mesmo professor, para que nós possamos fazer um monitoramento e depois uma avaliação. Porque quando nós fazemos círculos pontuais, muitas das vezes tem aquela significação? Tem. Mas se você faz um acompanhamento às vezes, e aí a questão dos primeiros cuidados psicológicos, porque você faz uma avaliação, e aí você vai ver um resultado após 4 encontros, onde você vai trabalhar na perspectiva do trauma, nas dores que carregamos, ressignificar sonhos e potências. Então, essas experiências eu gostaria de compartilhar com os senhores e com o senhor, doutor Leoberto, dessa questão de a gente poder fortalecer essa rede. Porque em escola, você trabalhar com alunos, você trabalhar com escolas que estão em territórios vulneráveis, que tem essa vulnerabilidade da questão dos conflitos territoriais hoje das escolas, dessa violência que é fora do muro das escolas, que estão reverberando dentro das escolas, mas nós precisamos sim fortalecer essa rede, uma rede em parceria, de uma forma holística e sempre dialogada. Então, assim, eu sou muito grato ao senhor, né, assim, por todo esse legado, e nesse processo cada vez mais de sensibilização dos gestores, no fortalecimento da rede, porque não vai ser sozinho uma política pública da segurança que vai resolver o problema da violência. Nós precisamos juntos, educação, justiça, segurança, assistência, saúde, juntos nós possamos pensar de uma forma holística e de uma forma, né, que nós possamos ajudar nessa formação humana da nossa juventude, das nossas crianças que estão cada vez, e dos nossos professores, que estão bem precisando de ajuda. Então, essa é a minha partilha com todos vocês. Está sem som, doutor Leoberto. Eu disse que eu queria esse sargento comandante-geral. E acredito que essas gerações aí, na medida em que vão... Eu acho que só a repercussão do exemplo, né, tem um alcance pedagógico de quem está no alcance dessa irradiação. Mas eu tenho muita esperança também na ascensão das pessoas restaurativas a lugares de poder nas suas instituições, a partir de onde elas vão influenciar desdobramentos mais efetivos, né? Então, bem como você falou, Flávio, essa questão da paciência histórica, né? É verdade que a gente está vivendo um período que é difícil ter paciência, né? Ninguém mais tem paciência, por que a gente vai ter? Né? Primeiro porque tem uma urgência diante da crise climática, do risco do mundo derreter o gelo todo e virar essa doideira, né? E agravado ainda, né, pelo movimento que a gente está vendo lá no Congresso agora, que quer liberar todo o licenciamento ambiental numa canetada, e a gente aí morrendo afogado, desmoronando montanha, caindo ponte, incendiando floresta, faltando água.
é uma coisa muito hostil, né, o ambiente. Mas o que eu vejo assim de como é que a gente pode ter paciência histórica diante de um quadro de crise tão crítico? Eu acho que ao mesmo tempo que o contexto hoje acelera alguns processos nocivos, ele também acelera alguns processos curativos, né? O fato da gente poder estar junto hoje aqui, nesse encontro online, com pessoas de lugares tão difusos no território, saber que as pessoas estão aí fazendo tarefas que podem, em algum momento, né, partir dessa polinização, às vezes anônima, daqui um pouco pode explodir uma florada, né, que é o que a gente acredita. De repente vai dar uma florada, vai dar uma primavera maravilhosa nesse país. Porque o que a gente está plantando é fértil, é bonito, e é necessário, e tem reconhecimento. Quem olha se enxerga, quem olha se vê, quem senta no circo, quem é bem cuidado, né? Quem é acolhido, como você ofereceu essa oportunidade para esses meninos, vai ter outro registro de experiência. Então, quantos mais nós formos, mais nós seremos, né? Eu acho que esse é o poder da multiplicação dos peixes restaurativos aí. Muito feliz, obrigado pelo teu relato aí, Flávio. E perdoe não poder ter acompanhado vocês ontem. Eu estava vindo de Porto Alegre, estava lá no outro canal. Velha, sei lá. Obrigada, Flávio, muitos elogios aí, parabéns pelo trabalho. Sheila. Boa noite. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse encontro. Eu sou pedagoga, sou docente da Universidade do Estado do Pará e conheci JR em 2014 e desde lá passou a ser uma filosofia de vida para mim, né? E aí junto veio o CNV, porque elas estão totalmente imbricadas, não tem como fazer uma sem a outra e vice-versa, né? E eu concordo plenamente. A gente está já fez algumas formações juntos com o Flávio, eu admiro muito essa experiência, o que ele tem feito, e assim, parabéns pelo teu trabalho, Flávio. E dizer da minha imensa alegria de estar aqui com o Dr. Leoberto, quem eu admiro muito, já li muito, e enfim, ele é uma referência para nós. E, por conta disso, eu concordo também com o que o Flávio colocou, até escrevi lá, que concordo plenamente com essa formação, que ela precisa estar em todas as instâncias da sociedade. E o meu sonho é que JR esteja, como política pública, como bem falou o doutor Leoberto, em todas as áreas, na educação, na saúde, na justiça, enfim, para que efetivamente a gente tenha uma condição melhor de viver em sociedade. E nesse movimento meu, aqui em Belém do Pará, eu estive coordenadora do curso de pedagogia em 2 gestões lá na UEPA. E nesse período teve mais um de pandemia, então eu fiquei 5 anos. E nós atualizamos o projeto pedagógico do curso de pedagogia. E como eu já vinha num movimento, mesmo que de formiguinha, dentro da universidade, mas no NDE eu plantei a sementinha, e o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é quem atualiza os projetos pedagógicos dos cursos dentro da universidade, eles acataram a proposta que eu fiz e passou por todas as instâncias de avaliação dentro da universidade e até na instância externa, que é quem aprova e autoriza o funcionamento do projeto pedagógico
para que o curso passe a implementar aquele desenho curricular, aquele projeto dentro do seu curso. E aí nós implementamos Educação e Justiça Restaurativa no desenho curricular do curso de Pedagogia. Então, e pelas pesquisas que eu já fiz, a UEPA é o único curso que traz essa disciplina no seu desenho curricular na graduação, no curso de Pedagogia da UEPA. Né? Porque eu entendo que é lá na base que nós formamos. Então, nós, professores da UEPA, vamos formar os pedagogos e pedagogas já conhecendo a AJR como uma disciplina do componente curricular normal, como qualquer outra. E depois ele vai, se tiver interesse, ter a formação em facilitador, enfim. Mas ele já vai para a sala de aula, lá na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, já conhecendo JR e CNV. Então, com certeza, ele será um pedagogo e uma pedagoga diferente dos demais que vão para a sala de aula, né? Porque essa foi a minha defesa. Eu acredito que a educação tem esse poder. E quem está lá na base, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, é que efetivamente vai alicerçar esse projeto, a formação dessas crianças, e futuramente nós tenhamos uma sociedade diferente. Daqui a alguns anos, a gente vai ter uma sociedade diferente, com profissionais formados já na sua formação inicial, e essas crianças sendo educadas na sua base, já com o JR CNV. Então, isso é um sonho, e assim, é muito bom já trabalhar. Quem está nesse projeto, esse projeto foi atualizado agora, e em 2023 é que os primeiros alunos começaram nesse projeto. Então, ela está como uma disciplina lá no 7º semestre. Quem entrou em 2023 está no 4º semestre ainda, ou seja, quando eles estiverem lá no 7º semestre, eles vão ter essa disciplina. Né? E isso, eu tenho certeza que vai ser também um divisor de águas na vida deles, desses pedagogos e pedagogas que serão formados no curso de Pedagogia da UEPA. É isso, eu acho que é um movimento de formiguinha, mas que eu acredito que vai reverberar positivamente daqui a alguns anos. Obrigada, era isso que eu queria partilhar com vocês. Uau, sei lá, a vida tem sempre a razão. Quando a gente abre passagem, a vida prospera, né? Que lindo, que lindo, que lindo saber disso tudo que está acontecendo e essa clareza que você traz, né? E realmente, hoje o nosso professor é muito sofrido, né? É sofrido em termos de remuneração, de extrato social, de oportunidades de ascensão, de fruição de condição de qualidade de vida, com um tormento no dia a dia da escola, que é a instabilidade dos ambientes. Então, acho que isso, na verdade, é um kit de sobrevivência que vocês estão proporcionando. E é uma sobrevivência, primeiro, do próprio professor, né? Para ter dias um pouco mais amenos na sua atividade. E sobrevivência para os seus alunos, com certeza, né? E sobrevivência para a sociedade. Eu acho que quando a gente tem a potencialidade de construir a partir do nosso próprio espaço de poder pessoal, né? Cada um faz da sua bagagem kármica, né? Do seu potencial inato, aquilo que é capaz, sei. Tem tanta gente, né, que podia financiar projetos, que podia usar poder para promover abertura, para distribuir comida, e a gente sabe que é tão pouco, né, que falta para as coisas acontecerem. A gente precisa
criar essa conexão da mente com o coração entre nós, né? E viver isso na plenitude e contagiar com isso. Eu acho que aqui a gente está cheio de exemplos, né? Os poucos depoimentos que vieram à tona aqui confirmam aí que a gente está uma pequena constelação de estrelas cadentes aí, iluminando o céu do nosso futuro. Priscila, eu não sei se o pessoal quer jantar, se vocês gostariam de encerrar, estamos pontualmente no horário. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês, a cada uma, sei lá, Flávio, Tânia, cada uma de vocês, cada um que se manifestaram, que estão pensando aí em voz baixa, alentando sonhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Leoberto, Sheila, por esse último relato incrível. Em nome do Pacto Lajeado pela Paz, agradeço novamente a presença de todos vocês, né? Então, continuamos juntos, ainda temos alguns encontros pela frente, e novamente, Dr. Leoberto, agradecer, traz uma referência para nós, né, que a gente continue podendo te ouvir aí em muitos momentos, em muitos lugares. Uma ótima noite a todos. Igualmente você. Um abraço.